Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão, né? Eu sou o MB, bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Chegou a hora, pessoal, chegou a hora. Amanhã teremos o repá decisivo aí pela Série B, segundo turno. Desculpa pela tosse, pessoal, eu tô um pouco gripado, então não estranhem aí, né, se a minha voz ficar um pouco diferente e eu dar algumas tossidas aí no vídeo, tá? Mas eu não podia deixar, apesar de gripado, não podia deixar de estar aqui com vocês nesse momento, porque desde já eu adianto a vocês que eu acredito na vitória do Paysandu amanhã e nos outros jogos, tá? A gente ainda tem como reagir nessa Série B. E eu falei em vídeos anteriores aqui que o Paysandu vai vencer esse repá e vai vencer, eu tô confiante. Apesar dos problemas, apesar de tudo que tem acontecido com o Paysandu nessas últimas rodadas, né? O Paysandu já mostrou que pode reagir a qualquer momento. O Paysandu já mostrou que um vacilo do adversário pode proporcionar um bom jogo e uma bela vitória do Paysandu. Vimos isso contra o Coritiba, vimos isso contra o Criciúma, vimos isso contra o Atlético Paranaense, vimos isso contra vários times da Série B, até contra times que a gente saiu derrotado, mas jogamos bem, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O América Mineiro, que nós abrimos 2-0 fora de casa e deixamos eles empatarem o jogo. Então, nós já vimos o Paysandu dar aqueles, tá certo que lampejos de bom futebol, mas já vimos, entendeu? Então a gente vai falar disso aí para você depois da nossa vinheta. Mas antes da vinheta, um recadinho aí para você que acompanha o nosso canal. Olá, torcedor bicolor! Saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1.000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1.000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1.000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Bora falar do Papão da Curuzu para esse jogo, né? Vamos falar aqui dos próximos jogos do Paysandu, das próximas 4 partidas do Papão da Curuzu, para que a gente possa aí entrar de cabeça nesse repá aí a partir de agora, beleza? O Paysandu amanhã, certo? Às 19h30, às 7h30 da noite, né? No Mangueirão vai receber a Cadela de Peruca, né? O nosso pequeno rival, tá? Que quer cantar de galo, né? Quer cantar de galo, quer achar que é maior que o Paysandu e não é. O Paysandu não vive um bom momento, é claro. Todo mundo tá vendo isso, até porque a tabela tá aí para nos mostrar isso. Porém, pessoal, a história, né? O retrospecto recente, inclusive, né? Aponta o Paysandu como favorito no que diz respeito a número de vitórias recentes em clássico, certo? Então a gente vê a Cadela de Peruca num bom momento, num momento ímpar na vida do torcedor da Cadela de Peruca, porém zebra do campeonato, né? Uma zebra que vem se perpetuando, como o Amazonas fez ano passado, e olha a situação do Amazonas hoje, né? Tá certo que o Amazonas ele ainda briga aí para se manter, mas em comparação ao que fez ano passado, o Amazonas está deixando muito a desejar também. Certo? Mas a gente não nega a grandeza do Paysandu, não só na sua história,
mas nos confrontos, né, contra a Cadela de Peruca, principalmente nos confrontos recentes. Para te ter uma ideia, o Paysandu nos últimos 12 jogos, tá? Nos últimos 12 jogos, o Paysandu só perdeu um repá. Nos últimos 12 repás, nós só perdemos um, né? O único jogo que nós perdemos para a Cadela de Peruca foi aquele 3-2, né? Com aquele gol do Benítez, né? Onde ele rouba a bola. Na verdade não foi o gol dele, mas ele rouba a bola, né? Se eu não me engano, do Giovanni Pavani, né? E aí sofre o pênalti. O Rossi vai lá, converte, né, o pênalti. E depois, numa bela bola enfiada por próprio Benítez, se eu não me engano, do Nicolas, essa assistência. E aí ele vira, bate com força no canto, empata o jogo. E no finalzinho ali, meados do segundo tempo, ali já para os minutos finais do segundo tempo, uma falta na intermediária, o Sávio, né, o Bocudo do Sávio, né, cobrou pelo lado direito da barreira ali, a falta era pelo lado esquerdo, né, do ataque da Cadela de Peruca, lado direito da defesa do Paysandu. E aí ele cobrou pelo lado, o Matheus Nogueira pulou atrasado e acabou não fazendo a defesa, o Remo saiu vencedor daquele jogo. Na volta, né, nós tivemos o gol do Rossi, né? Tivemos o gol do Rossi aí no repá, Búfalo, né? Mostrando aqui veio e ele vai fazer diferença para nós, eu acredito, né? E no gol do Rossi, no jogo da volta, 1-0 Paysandu, o jogo foi para os pênaltis e a gente acabou saindo derrotado, né? Mas essa foi a única partida em que o Remo venceu o Paysandu nos últimos 12 jogos, tá? No jogo do primeiro turno, um partidaço do Papão, gol do Diogo Oliveira no Mangueirão, né? Calando o Mangueirão, principalmente o lado, né, do acessório de canoa. Todo mundo calado, e vamos fazer isso amanhã de novo, porque essa camisa aqui é pesada. Essa camisa aqui, ó, ela é a maior do norte. Ela é a maior do norte. E a gente vai pra cima. Vamos pra cima. Vamos vencer esse jogo. Vamos vencer esse jogo. Eu acredito no Paysandu. Tá? Eu acredito no Paysandu, pessoal. Tá certo? E assim, o Paysandu, vamos falar aqui dos 4 jogos subsequentes, né? Nos jogos, tanto o jogo do Remo, contra o Remo, contra a Cadela de Peruca e os outros 3 jogos subsequentes, né? Aí nós temos amanhã, né, no Mangueirão, mando do Paysandu, tá? Onde o Paysandu às 19h30 vai receber a Cadela de Peruca. No dia 20/10, às 19 horas, o Paysandu sai para jogar contra a Ferroviária, né? Lá na Fonte Luminosa. Eu espero que o Paysandu esteja iluminado nesse jogo, certo? Depois o Paysandu volta a Belém, tá? Esse jogo tá marcado para Curuzu. Só que a Curuzu, pessoal, ela não vai estar disponível para o Paysandu a partir desse jogo, tá? Por quê? Porque com o evento da COP30 da cidade de Belém, o hotel e as dependências da Curuzu, onde ficam refeitórios, onde ficam salas de massagem, onde fica departamento médico, onde tem auditório, vai estar tudo cedido, né, para um contrato com pessoas que vão estar no evento, né? Pessoas, chefes de estado, e assim eu não vou citar nomes aqui, mas tudo estará sob tutela da COP30, né? Então o Paysandu sediará seus jogos, mandará seus jogos no Mangueirão, né? Tem muita gente dizendo aí que veio a calhar, porque a torcida não, porque a diretoria não quer entrar em atrito com a torcida, né? Esquece isso. Esquece isso aí. Hora de falar de diretoria é quando o campeonato acabar, tá? Até porque gritar com a diretoria agora não vai adiantar nada, tá? Incompetente ou competente, a gente não tem que tocar nesse assunto agora, apesar de eu estar tocando, certo? Mas eu tô pedindo para que esse foco não seja esse, tá? Então, o jogo do Avaí também será no Mangueirão, tá? E depois o Paysandu pega em Goiânia
lá no Antônio Ascioli, perdão pela tosse, tá, pessoal? O Atlético Goianiense, tá? E depois o Paysandu terá, no mês de novembro, 3 partidas que, para mim, delas, as 3 têm condições de vencer. Coritiba. Por que essa partida contra o Coritiba ela é importantíssima? Porque o Paysandu pode pegar um time aqui do Coritiba já classificado, né, para a Série A do ano que vem. Ainda não campeão, mas já classificado para a Série A, perdão, do ano que vem. Então pode vir com um time misto, pode vir com um time aí mesclado, tá? Aí teremos Amazonas, né, jogando aqui, certo? No dia 15 do 11. E a nossa última partida pela Série B será, né, na casa do Atlético, né? Do Atlético, tá? Que vai ser a 38ª rodada, né? Ainda não tem local confirmado, assim como, né, a tabela ainda não mostra aqui o jogo, né, e nem o horário, né, dos jogos do Paysandu contra o Amazonas, que vai ser no Mangueirão, tá? A gente já sabe que o Paysandu vai terminar seus jogos em casa no Mangueirão, mas não tá aqui na tabela, tá, de jogos. E nós sabemos também que o Paysandu joga fora com o Atlético, mas ainda não tem local e nem o horário, perfeito? Tudo bem? Então bora voltar aqui para falar desse jogo, né, dessa final aí com a Cadela de Peruca, né? Porque é uma final para nós, para eles também, né? Se a gente for entrar aqui no mérito, tá? Se a gente for prestar atenção aqui na tabela, né? Bora falar aqui na tabela desses jogos, tá? Bora falar aqui da tabela do Brasileirão. O Paysandu está a 10 pontos, tá? Do Volta Redonda. Na verdade, deixa eu ver aqui como é que tá, porque já jogaram, né? Alguns jogos já ocorreram. A gente vai olhar aqui já já. Por exemplo, os jogos que já ocorreram nessa rodada. O Atlético empatou com o Goiás, tá? Foi o jogo que abriu essa rodada. Lembrando que eu fiquei afastado dos vídeos durante essa semana, que subsequente, né, ao jogo do Botafogo, por alguns problemas técnicos e de saúde. Vocês podem ver, eu estou muito gripado ainda, né? Tá? E assim, mas estou voltando firme e forte e não podia deixar de estar aqui hoje com vocês para incentivar o Papão, para estar junto com o Paysandu nessa vitória, tá? Né? Eu vou frisar aqui, sem medo de ser feliz, vamos vencer esse jogo, tá? Então, alguns jogos já aconteceram, por exemplo, Atlético 1 em casa com o Goiás, tá? Nós tivemos Novo Horizontino 3, Operário 0, esse resultado foi importante, tá? Esse resultado foi importante, manteve o Operário ali perto, né? Vila Nova 1, Amazonas 0, jogo importantíssimo, vitória sensacional do Vila Nova, né? Esse placar é muito importante pra gente, tá? Criciúma 2, América Mineiro 1, resultado bom também pra gente, de certa forma, né? O América já tá ali com 37, a 10 pontos, vamos dizer assim, 11 pontos da gente, certo? Mas ainda dá para alcançar, então foi bom que perdeu. Tivemos Cuiabá 1, Coritiba 0, e aqui que foi a cagada, né? O Volta Redonda venceu, né? O Volta Redonda venceu o seu jogo contra o Atlético Goianiense, tá? E ficou ali na 17ª colocação com 34 pontos, né? E é esse time que nós temos que ultrapassar para que o Paysandu saia dessa zona de rebaixamento, certo? Então é esse time que temos que ultrapassar por enquanto, né? E se a gente for somar, tá? O Paysandu, para tomar o lugar deles, 8 pontos, perfeito? 8 pontos. Então são 4 para chegar aos 30 e mais 4 para chegar aos 34. Então são 8 pontos, né? 2 vitórias e 2 empates.
tá? 2 vitórias e 2 empates. Se a gente tiver 3 vitórias, a gente passa deles, e eles tendo 3 derrotas, tá? Então a gente vai ter que agora, mais do que nunca, torcer por tropeços dos nossos adversários. Aí tivemos o Botafogo, né? Que desceu aqui posições com a vitória do Volta Redonda, né? Só que o Botafogo ainda não jogou, né? Amanhã teremos Paysandu e Cadela de Peruca às 19h30. E no mesmo horário, Chapecoense e Botafogo. Sabemos que esse jogo é muito difícil para o Botafogo. E eu espero que a Chape faça o seu papel em casa e vença essa partida, porque é muito importante que essas equipes tropecem, né, nesse momento, tá? E aqui, pessoal, bora falar aqui também da partida que encerra, né, a 30ª, se eu não me engano, terceira ou segunda rodada. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é segunda, né? 32ª rodada, né? A partida que encerra a 32ª rodada entre Atlético Paranaense e Avaí, certo? Onde precisamos que o Avaí também seja derrotado nesse jogo, tá? Eu vou torcer aqui de forma assídua, certo? Para o Atlético do Paraná, certo? Torcer aqui de forma assídua para o Atlético do Paraná, para que ele possa aí continuar, né, contribuindo para que a gente possa permanecer na Série B, tá? Tudo bem? Então bora falar das dúvidas, né? Algumas pessoas colocam Diogo Oliveira, tá? E Garcês como dúvidas. Inclusive, eu tenho ouvido comentários que será mais fácil que o Garcês jogue do que o próprio Diogo, tá? Do que o próprio Diogo Oliveira. E que um dos prováveis substitutos no ataque será o Rossi, né? Colocar o Rossi ali na frente, perfeito? O que eu não concordo, tá? O que eu não concordo, eu prefiro que o Rossi seja aproveitado na ponta, né? Tirando ali, porque se o Garcês não jogar, prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Vou montar o Paysandu, que eu acho que o Márcio Fernandes deveria lançar mão nesse jogo, tá? Quem é, né? Só ajeitar a câmera aqui. Quem é o papão que eu colocaria em campo, né? Eu ia com Matheus Nogueira, tá? Edilson, Thalisson e Maurício Antônio, né? Heverson, tá? Se puder jogar o Heverson. Eu não colocaria o Brian. Eu não colocaria o Brian na lateral, tá? Aí viria com os volantes. Ronaldo Henrique de primeiro volante, certo? Eu viria com o Brian de segundo volante, tá? Botaria o Brian numa função mais de marcação, certo? E iria com o Nicola, tá? Na criação, perfeito? Iria com o Nicola na criação. Ou investiria, né? Colocaria o Nicola como segundo volante e o Brian como aquele meia. Até porque o Brian já foi usado nessa função pelo Hélio dos Anjos em algumas partidas ano passado, tá? Então ele sabe o que fazer. Na frente, pessoal, eu colocaria, sem medo de ser feliz, pelo lado direito, Rossi, certo? Na ausência do Garcês, eu colocaria o Marlon. E na frente, na ausência do Diogo Oliveira, eu colocaria o Denilson, né? Vamos ver se o Denilson desencanta. Já teve gol anulado com a camisa do Paysandu. A gente viu que nesse jogo ele sentiu a anulação desse gol, né? Tanto que não apareceu muito bem no restante da partida. Aí em diante ele deu uma sumida. Mas eu acho que está na hora da redenção, né? Está na hora de dizer que veio. Eu acho que ele pode, né, mostrar a estrela que tem, né? Lembrando que
o Denilson jogou naquele time que eliminou o Fluminense, né? Que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, tá? E ele fez um partidaço e eu espero que faça isso novamente com a cadela de peruca, tá? Lembra que o Diogo Oliveira marcou um dos seus primeiros gols com a camisa do Papão na cadela de peruca. E isso pode acontecer com o Denilson também, né? Bora acreditar. Tá certo, pessoal? Beleza? Eu tenho ouvido de torcedores da cadela de peruca que eles vão rebaixar o Paysandu, né? Se o Paysandu perder essa partida para a cadela de peruca, o Paysandu continua ainda com chances matemáticas de se manter na Série B, tá? Queria deixar isso bem claro aqui. O Paysandu também ainda pode, além de se manter, o Paysandu deve continuar acreditando, né? O Paysandu não pode jogar toalha em momento algum. Para nós torcedores, né? Mesmo o torcedor desanimado, mas o torcedor não pode jogar a toalha, porque o futebol ele tem dessas coisas, tá? Eu não quero que vocês esqueçam do que o Vitória fez ano passado na própria Série B, tá? Onde o Vitória atingiu 10 jogos sem perder. 10 jogos. Tá certo? Nós não temos mais 10 rodadas, mas temos 7. E esse momento é importantíssimo para que o Paysandu dê esse pontapé inicial. O que o Paysandu precisa é dar o pontapé inicial. Porque eu creio que com a motivação de uma vitória num clássico contra o nosso pequeno rival, nós podemos alavancar uma reação que eu venho dizendo aqui, que eu venho clamando aqui por essa reação há muito tempo. Então eu não jogo a toalha, eu não desisto. Enquanto o rebaixamento não for matemático, eu não desisto, eu não jogo a toalha e o Paysandu vencerá esse repar, né? Tudo bem? Eu recebi uma mensagem aqui no de um dos meus vídeos, onde um torcedor, provavelmente da cadela de peruca, estava querendo apostar 2.000 comigo, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu não quero ganhar teu dinheiro, tá? Não quero ganhar teu dinheiro, principalmente na vitória de amanhã, porque nós vamos vencer esse repar, certo? Vamos vencer esse repar. E quando você quer apostar, você deixa o contato, você bota a chave Pix. Você não fala, eu vou 2.000 e some, né? Homem que é homem não faz isso, beleza? Tá? É isso então, né? Eu vou falando pra vocês assim que eu acredito no Paysandu, eu acredito nessa equipe, né? Apesar dessa equipe também já ter me decepcionado, por exemplo, esse jogo contra o Botafogo, eu não fiz pós-jogo, tava muito ruim, tava muito mal. Pra você ter uma ideia, esse jogo do Botafogo, eu me desgastei tanto que eu fiquei sem voz, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Me desgastei tanto assistindo esse jogo. E foi desgaste mesmo, de me estressar, porque o jogo foi ruim. Pra mim, o pior jogo do Paysandu no ano, né? Pior jogo do Paysandu no ano. E o jogo que a gente precisava vencer desesperadamente, o Paysandu jogou daquela forma. Só espero que o fato do jogo de amanhã ser um clássico, o Paysandu também bote a cabeça no lugar e comece a jogar futebol, né? E comece a jogar futebol. Porque a gente precisa da vitória desesperadamente. Mas eu acredito na força dessa camisa. Eu acredito na motivação da nossa torcida. E agora sim, nós não estivemos contra o Botafogo. Mas vamos estar com certeza contra a cadela de peruca. E vamos vencer. Vamos vencer, tá? Vamos vencer. Porque como dizia um personagem, né? Como dizia um personagem de um filme muito famoso brasileiro, eu vou fazer das palavras dele as minhas, vou colocar aqui para ilustrar, né? Não vai subir ninguém, tá? Não vai subir ninguém, perfeito? E a gente vai dar essa pisa na cadela de peruca e eu tô representando aqui. Não vai subir ninguém. Perfeito? Tamo junto. É nóis. Pra cima, papão.
né? Vamos permanecer nessa Série B. Se porventura não acontecer, mas pelo menos na cadela de peruca a gente vai bater. Até rimou, né? Então força Papão, força elenco, bora pra cima que vai dar certo. Tamo junto. É nóis, fui.